Nosso convidado de hoje é o Caio. Ele é doutorando em ensino de ciências e atua na área de ensino de química com foco nos seguintes temas: interdisciplinaridade, história e cultura africana e afro-brasileira no ensino de ciências, ensino de química à distância e estudos comparados de literatura e ciências. A palestra de hoje vai ser sobre literatura africana e negro-brasileira na formação de docentes em química. Seja muito bem-vindo, Caio. Muito obrigada pela sua presença. Tomar uma aguinha aqui. Estão me ouvindo bem? Sim. Eu que agradeço pelo convite. É sempre bom falar sobre a nossa pesquisa, né, que é um trabalho que está em desenvolvimento, mas que eu acredito que a gente consegue aqui tirar um papo bacana, inclusive para que eu consiga até também incorporar aí na minha pesquisa. Já posso compartilhar a tela? Só um comentário rapidinho. Sobre as perguntas que vocês tiverem durante a palestra, me mandem exclusivamente no bate-papo, tem a opção de vocês mandarem a pergunta só para mim. E eu vou organizando nos últimos 15 minutos, a gente organiza direitinho as perguntas. Quem quiser fazer a pergunta por áudio, ou também pode só me mandar e eu falo a pergunta de vocês. Pode começar. Posso começar? Então, boa noite a todos. Novamente, obrigado pelo convite. Eu coloquei como título a literatura africana e afro-brasileira na formação de docentes em química. Às vezes eu uso o termo negro-brasileira, às vezes eu uso o termo afro-brasileira, porque isso é um conceito em formação na literatura. Então, vocês não se assustem se hora eu falo a negro-brasileira, se hora eu falo a afro-brasileira, tudo bem? Eu vou começar me apresentando um pouco, porque eu acredito que isso é importante para a gente ter aí o ponto de partida de que eu faço as minhas reflexões. Então, eu sou um doutorando em ensino de ciências, e eu me formei em Química Ambiental na Unesp, depois eu fiz o mestrado em Química Orgânica na Unicamp, e antes de partir para o doutorado, eu fiz letras. Então, eu comecei fazendo letras porque eu queria entender o funcionamento de uma ciência humana. Eu quis fazer letras por causa da linguística, mas, desculpa, no meio do caminho, a literatura acabou tomando o meu espaço no pensar dentro de um de linguagem, né? Vocês também podem me encontrar no YouTube, no Instagram, porque eu também trabalho hoje em dia também com a questão da divulgação científica, mas no final a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O que eu quero deixar registrado aqui é que eu tenho essa dupla formação, a formação de químico e a formação de letrólogo, como que é um dos nomes dados para quem se forma em letras. E tendo essa formação de químico e essa formação de letras, eu comecei a pensar na minha pesquisa lá em 2018, porque eu acabei sendo, como é que eu posso dizer, influenciado por alguns pensamentos que andavam correndo dentro da FEFELESH, lá na USP. E a partir disso eu comecei a pensar na implementação da Lei 10.639, mas no ensino de Química, que é a minha primeira área de formação. Quando a gente fala da lei, é importante a gente se atentar que, além daquela curta alteração, é uma alteração curta, mas cheia de sentido, que foi, porque a LDB, na verdade, ela é uma alteração, desculpa, a Lei 10.639, ela é uma alteração da LDB. Então, a gente fala que nessa lei, ela obriga a inserção da história e cultura africana e afro-brasileira em todas as disciplinas, nós estamos falando de LDB. E, junto com essa lei, nós temos o parecer CNECP número 3 de 2004, que foi feito, que foi relatado pela professora Petronília da UFSCar, e esse parecer, ele vai fundamentar as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Então, desculpa, só um momentinho. Pronto. Então, quando a gente pensa na formação dos professores, a gente tem que pensar também nessas diretrizes, porque é ela que vai dar
o direcionamento de como que a formação deve ser feita para que a lei possa ser aplicada. Então, como eu falei para vocês, lá na Letras, eu comecei a estudar essa literatura africana, literatura afro-brasileira, e eu comecei a enxergar que era possível fazer alguns diálogos com a química, e algumas desses diálogos nós vamos discutir aqui no decorrer dessa palestra. Tudo bem? Eu gosto de deixar sempre relatado que o fato de eu fazer essa relação de ciências e literatura, de química e literatura, ela não é uma novidade. Nós já temos reportado na literatura acadêmica diversos trabalhos nesse sentido. E aí eu trago um deles, porque embora nós tenhamos vários trabalhos com esse diálogo entre ciência e literatura, entre química e literatura, nós ainda não temos um estudo que possa ser chamado de estado da arte, aquele que analisa todas as pesquisas e consiga trazer ali categorias que mostre para que rumo está caminhando esse tipo de pesquisa. Mas essa dissertação de mestrado da Josiane Silock, ela nos ajuda a responder uma pergunta que me foi feita, que a pergunta foi: qual é o benefício que nós teríamos em usar a literatura, seja no ensino de ciências, seja no ensino de química? E ela, quando ela trabalhou com os artigos na pesquisa dela, ela chegou a categorizá-los em cinco assuntos. O primeiro deles seria aquela associação direta. Bem, a gente utilizaria a literatura no ensino de química ou no ensino de ciências para promover a aprendizagem de conteúdos científicos. Esse é a motivação direta, contudo, uma motivação um pouco problemática, né? A gente precisa pensar que a literatura ela é um objeto que não é do campo nosso, da ciência da natureza, ela é do campo dos estudiosos da letras. E lá, por exemplo, eles têm uma enorme discussão sobre utilizar a literatura para tratar de outros assuntos que não seja literatura. Até mesmo, por exemplo, já está caindo em desuso propostas didáticas no ensino de língua portuguesa, quando você retira trechos da literatura para ensinar gramática. Essa proposta ela é condenável. Mas a gente ainda tem trabalhos que têm essa visão de utilizar trechos da literatura para ensinar conceitos. Não é a visão que eu concordo, mas é a visão que existe nos trabalhos da área. O segundo ponto de pesquisa na área que é bastante interessante, que eu acho que deveria crescer o número de pesquisas nesse tópico, é a questão relação texto-imagem da ciência. Então, a literatura ela vai fornecer imagens sobre o que é ciência, sobre o que é cientista, e aí muitas pesquisas do campo vão investigar qual é a representação de ciência ou de cientista, de química, de física, ou qualquer uma delas, dentro desses textos literários. Isso poderia ser utilizado, por exemplo, até para se pesquisar como um ponto de partida, ou até às vezes para tentar entender por que certas concepções alternativas existem. Então, nos trabalhos que a Silock analisa, ela vai ver, por exemplo, imagens sobre como que é o conceito de calor, como o conceito de calor é tratado em imagens, como que são tratados os cientistas, que a gente sabe, né, que os cientistas muitas vezes nas artes é sempre aquele homem branco. Eu vou avançar aqui, senão eu ficaria horas nesse tópico. O terceiro ponto, né, que seria um benefício, né, para trabalhar ciências junto com a literatura, é nesse campo da ressignificação das ciências. Um quarto tópico que é importante, eu já publiquei nesse sentido, que é o recurso motivador das aulas de ciências. Eu tenho um artigo que é sobre as HQs do Pantera Negra, que está mais nessa linha, como um recurso motivador, um recurso para dar um ponto de partida para se discutir o continente africano a partir do conceito de metais. E o quinto
que é um ponto interessante, que é a questão da história e filosofia das ciências presentes nos livros literários. Outros benefícios poderiam ser levantados, né? Um deles poderia a gente pensar que a literatura poderia ser um caminho para a gente começar a ensinar ciências no Fundo 1. Nós temos, por lei, né, a disciplina de ciências, ela começa no Fundo 2, mas, em tese, nada impediria que esse ensino de ciências começasse, inclusive, na educação infantil. Muitos dos livros que vocês podem ver que fazem esse diálogo ciência-literatura, química-literatura, é justamente destinado para a... Desculpa, é categorizado como literatura infanto-juvenil. E eu vou tratar de duas delas aqui mais para frente. Mas tem um ponto que aí já é um ponto mais centrado para quem estuda literatura, que é a gente pensar que a literatura ela faz parte de um sistema que envolve autor, público e obra. Então, quando se pensa literatura, é plausível se pensar também em quem faz essa literatura. Esse gráfico aqui fui eu que produzi, não é um dado da Josiane Siloche, mas eu obti a partir dos artigos que ela analisou no mestrado dela. Então, no mestrado dela, ela analisou 16 artigos. Desses 16 artigos, 2 eram interessantes porque era a literatura, não era a produção de literatura a partir da ciência. Então, no caso dos 2 artigos, era a produção de literatura de cordel para ensinar química orgânica. Então, ali é um contexto específico, esse eu excluí, e eu analisei a nacionalidade dos textos que foram trabalhados dos demais 14 artigos. Nos 14 artigos que ela analisou, eram citados 22 textos literários, e esses textos eles estão ali descritos já a partir da sua nacionalidade. 8 obras eram brasileiras, 1 francesa, 9 inglesa, 2 estadunidenses, 1 portuguesa e 1 irlandesa. Nós temos, a partir dessa análise, pensando na autoria dessas obras, a gente vai ver que dessas 22 obras citadas, apenas 3 eram de autoria feminina. A gente pode ver também, né, nessa análise que eu fiz, se você pegar os autores e analisar quem são esses autores, você vai constatar que nenhum autor é negro. E, pelo próprios adjetivos pátrios, nós temos ali que nenhum dos autores dos livros utilizados são autores africanos. Então, o que nós temos? A Lei 10.639, ela cabe para todas as disciplinas, certo? Cada uma das disciplinas aplica a lei a partir do modo como a sua disciplina permite fazer. Então, no caso da língua portuguesa e das línguas estrangeiras também, o inglês e o espanhol, você vai ver uma ampliação na grade curricular desses cursos, na formação dos professores para tratar desse tema. Você vai ter a ampliação das literaturas para abarcar ali literatura africana e literatura afro-brasileira ou negro-brasileira. E o que nós vemos a partir do trabalho desse da Josiane Siloche? Que quando nós pegamos esse objeto que não é natural nosso, da ciência da natureza, para fazer esse tipo de diálogo, a gente ainda está num paradigma antigo, num paradigma onde só se enxergava como literatura aquilo que era coisa do Brasil ou aquilo que é europeu. Então, aqui, nós temos um ponto que seria um recurso interessante que eu fiz na minha pesquisa, porque o que eu pautei na minha pesquisa? Olha, dos diversos trabalhos que tratam a questão de ciências e literatura, de química e literatura, esses trabalhos não são de autoria negra e nem africana, então vai ser a partir daí que eu vou tecer o meu recorte de pesquisa, né? E esse exercício ele pode ser feito com outras pesquisas também, não só com a minha, que trabalha com essa questão, digamos aí, interdisciplinar. Mas esse quadro que eu mostrei para vocês, né,
literatura que vem sendo trabalhada nas pesquisas da área, serem de pessoas europeias, pessoas brancas, o número de mulheres reduzido, nos faz pensar sobre quantos livros a gente já leu que era de autoria africana, quantos livros que nós já lemos que eram de autoria negra, quantos livros nós já lemos que eram de autoria feminina, ou melhor ainda, de mulheres negras. Esse é um ponto interessante para pensar, de modo para a gente conseguir trazer aí um frescor para as pesquisas de modo em geral. Aí vocês podem me perguntar, mas Caio, qual é a diferença em eu pensar nas questões identitárias dos autores da obra? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, que é do campo da física. Na física, o tempo é um objeto de estudo, e o tempo ele vai estar na ficção científica de diferentes maneiras. Eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos. Um deles é a HQ, o Lendas do Amanhã, e aqui do lado direito, do lado direito, nós temos um livro da brasileira chamada Cristina Casatin, que se chama Fábulas do Tempo e da Eternidade. Fábulas do Tempo e da Eternidade. Então, observem que o tempo ele é um ponto importante na física, também é um ponto importante na ficção científica. Vários textos literários são tratados a partir dessa temática do tempo. E o autor ele vai escrever sobre isso a partir do seu ponto de vista, né? Por mais que seja ficcional, sempre tem ali uma relação de quem é você no mundo. E aí eu trago o exemplo desse livro que se chama Kindred Laços de Sangue, da Octavia Butler. Ela é conhecida, até esse livro da editora Morro Branco, eles até colocaram aqui na capa como a grande dama da ficção científica. A Octavia Butler é muito conhecida pela questão da ficção científica, e ela também é relembrada quando se pensa no afrofuturismo. E esse livro específico, que é um dos livros mais famosos dela, também trata da questão da questão do tempo, da questão da viagem do tempo. Então, mas qual que é a diferença da obra da Octavia Butler? Muitas vezes, em algumas obras, você vai ter uma visão sobre viagem no tempo, no sentido, olha que legal, vou conhecer, se pudéssemos viajar no tempo, eu poderia conhecer o rei Dom João VI, vestir roupas do passado, e por aí vai. Essa visão é uma visão muito eurocêntrica, porque para alguns grupos, viajar no tempo seria totalmente algo preocupante. E é justamente isso que acontece nesse livro, porque nós temos uma personagem negra, e quando ela viaja no tempo, ela que vive nos Estados Unidos em tempos de liberdade, lá na década de 70, quando ela viaja no tempo, ela vai para o período da escravidão. E então o que acontece? Essa problemática da escravidão acaba sendo incorporada na problemática da personagem a partir da questão da viagem no tempo. Aqui eu trouxe um dado que eu acho importante a gente pensar, que é o seguinte: essa obra da Octavia Butler, ela foi publicada nos Estados Unidos em 1979 e demorou quase 40 anos para que ela fosse traduzida para o português e pudesse chegar aqui no Brasil. Então, o que acontece? A Lei 10.639, no campo da literatura, ela mobilizou também as editoras. Então, se poderíamos ter como uma desculpa, se no campo de ensino de ciência e literatura nós não trabalhamos com a literatura africana e nem com a literatura negro-brasileira, é porque durante muito tempo houve, e ainda há, né, mas hoje está menor, esse racismo estrutural, esse racismo institucional que fazia com que pessoas negras não fossem publicadas. Então, esse chamamento que eu trago para minha pesquisa, nós estamos mudando isso a partir dessa lei. Então, faz parte que nós também, do ensino de ciências, incorporamos essa literatura que há muito tempo não se via nas prateleiras no Brasil. Hoje nós vemos.
E aí eu pergunto, né, ao ponto de partida da minha fala aqui qual é a contribuição, qual seria a contribuição dos professores de ciências e de química, de modo mais específico, para a educação antirracista? Para a gente começar a discutir essa pergunta, eu trago aqui um trecho de um poema do Luiz Gama. Para quem não sabe, o Luiz Gama foi um abolicionista daqui da cidade de São Paulo. Ele é baiano, mas ele viveu boa parte aqui em São Paulo. E uma das coisas que aconteceu na trajetória de vida dele, que ele é bastante lembrado, é que ele quis estudar direito e ele era proibido de estudar lá no Lago São Francisco. Ele não podia ter a matrícula efetivada por ser negro. Os negros não podiam ter esse direito. Mas ele assistia às aulas. E aí ele acabou aprendendo bastante sobre leis. E quando havia algum problema em relação aos direitos dos escravizados, Luiz Gama era convocado e assim ele conseguiu libertar diversas pessoas negras no Brasil. E ele fez isso a partir do seu conhecimento de direito que ele obteve por modo, entre aspas, clandestina, ou até mesmo sem aspas, dentro da faculdade do Lago São Francisco. Esse poema em específico, que se chama No Álbum, ele é um poema grande, então eu trouxe aqui para nós apenas 3 estrofes. Vou beber um pouquinho de água para poder respirar, para poder ler esse poema. Então, o poema se chama No Álbum, como eu já disse para vocês, eu vou começar a ler a partir do 15ª estrofe. Não borres um livro tão fino... Desculpa. Não borres um livro tão belo e tão fino. Não sejas pateta, sandeu e mofino. Ciências e letras não são para ti, pretinho da costa, não gente aqui. Ouvindo o conselho da minha razão, calei o impulso do meu coração. Se muito que sinto não posso dizer, do pouco que sei não quero escrever. Não quero que digam que fui atrevido e que na ciência sou intrometido. Desculpa, meu amigo, e nada te posso te dar. Na terra que rege o branco, nos privam até de pensar. Eu selecionei esse trecho do poema No Álbum, que está no livro Primeiras Trovas Burlescas de Getulino, porque ele é bastante emblemático nessa questão desse eu lírico dizer para uma pessoa da raça negra, né? Ciências e letras não são para ti, pretinho da costa, não gente aqui. E aqui no final nós temos um ponto-chave, que é na terra que rege o branco, nos privam até de pensar. Para a gente pensar no contexto histórico, Luiz Gama, ele escreveu durante o romantismo. Muitos dos seus poemas não podem ser classificados como românticos por conta de algumas características literárias, mas ele pertence historicamente a essa classe literária, a essa escola literária. E aqui, para mim, eu enxergo esse poema como a chave central do que fundamenta o meu trabalho, né? Porque tanto a ciência quanto a literatura, são 2 atividades da chave do pensar. Elas são 2 atividades humanas do aspecto da intelectualidade, né? E essas frases aqui finais esses versos finais são fortes, né? Na terra que rege o branco, nos privam até de pensar. E por que eu trouxe isso? Porque quando a gente pensa em educação étnico-racial pautado para a questão da educação científica, a gente não pode esquecer um conceito que a doutora em educação, Sueli Carneiro, ela revisita e estrutura, define de uma melhor forma, que é o epistemicídio. Então, eu vou ler aqui uma citação uma citação dela. Pela negação aos negros da condição de sujeito de conhecimento nos instrumentos pedagógicos ou nas relações sociais no cotidiano escolar, pela deslegitimação dos saberes dos negros sobre si mesmos e sobre o mundo, pela desvalorização ou negação ou ocultamento das contribuições do continente africano ao patrimônio cultural da humanidade, pela indução ou promoção do embranquecimento cultural e etc.
a esses processos denominamos nessa tese de epistemicídio. Então, nós temos aqui uma definição, né, que trata o epistemicídio, que enxerga o epistemicídio como a faceta intelectual do racismo. E sendo a ciência e também a literatura aspectos da intelectualidade do indivíduo, é nesse aspecto que a gente deve contribuir na chamada educação antirracista, quando a gente pensa na formação dos docentes de química. E aqui, trouxe Monteiro Lobato para a gente ter uma ideia que é o seguinte: se a gente não sabe como proceder de modo que a gente consiga efetuar uma educação antirracista, existe aquele ditado: muito ajuda quem não atrapalha. Ou seja, não dá para se dizer um professor de química antirracista e continuar usando Monteiro Lobato para aspectos da química, e eu vou explicar para vocês por quê. Aqui eu trago o índice de uma tese que foi feita no programa onde eu faço doutorado, onde ele vai traçar as personagens principais do Monteiro Lobato e vai fazer esse diálogo com ciências. Então, nós temos aqui um capítulo sobre Dona Benta, um capítulo sobre Emília e o Visconde Sabugosa, que são os principais. Mas poderia ser feito também por Pedrinho e por aí vai. Mas observe que ele não tem a Dona Benta, desculpa, a Tia Anastácia. Não existe um capítulo chamado Tia Anastácia e Ciência. E essa ausência é uma ausência que tem significados. E os significados, eu fiz análise de 2 obras, onde eu analisei 2 personagens negras das obras de Monteiro Lobato. Então, eu peguei, por exemplo, a Tia Anastácia, do Poço do Visconde. E o que a gente via nessa obra? Primeiro, que a Tia Anastácia só dormia. O Visconde está lá querendo ensinar a química do petróleo, querendo ensinar a geologia para poder extrair petróleo, e a Tia Anastácia só dorme. Ela faz analogias, ela chama o petróleo de peixe podre, peixe morto, e durante o decorrer do livro, o Pedrinho vai trazendo os novos materiais que são importantes para perfurar o sólido, e ela ignora todos os materiais. Em uma outra obra, que é a Chave do Tamanho, nós vamos ter a Tia Febrônia. Nessa obra, eu não sei quem já leu, é um texto do Lobato, que acontece a Segunda Guerra Mundial, e a Emília decide que ela vai acabar com a guerra. Então, ela vai na casa das chaves, porque ela quer procurar a chave da guerra. Porque se ela desligar a chave da guerra, a guerra acaba. Só que ela acaba apertando a chave do tamanho, e com isso, todos os humanos encolhem. E a Emília, nesta obra em específico, ela representa o saber científico. Ela é a pessoa que vai... E quando as pessoas diminuem de tamanho, o que ela vai dizer? Nós temos que nos adaptar a esse novo mundo. Nós temos que aprender a como sobreviver com o que era um ventinho antes, agora é um ventinho muito forte. Então, no pacto da literatura, nós temos a Emília como a voz da ciência. E ele coloca justamente a Tia Febrônia para ser a pessoa que vai ser contrária às explicações da Emília. Então, observa, ele constrói uma obra onde Emília representa a ciência e você, ao ler, você entra nesse pacto, mas a pessoa negra é escolhida para ser contrária a ela. E, além disso, nessa obra, você vai ter passagens que, mesmo quando o narrador, sabendo o nome dela, que é Tia Febrônia, vai continuar tratando-a como um inseto preto. É justamente esse trecho que se coloca. Então, a partir dessas 2 obras, tendo essas 2 personagens de forma muito sucinta, como eu coloquei para vocês, nós temos um propósito nessa obra do Lobato, que é construir pessoas negras para serem adversas ao conhecimento científico. E por que você faz uma obra de literatura e coloca pessoas negras adversas ao conhecimento científico? Você faz isso porque você precisa implementar o epistemicídio. O epistemicídio é a faceta intelectual do racismo. O epistemicídio, que é um dos fundamentos da... Gente,
Tá tendo um barulho. Tem como mutar o microfone de alguém aí? Desculpa. É que eu tô aqui com o fone, tá um barulho muito grande. Aí atrapalha o raciocínio. Então, voltando. O epistemicídio, ele acaba sendo um dos pontos centrais da teoria eugênica, que é a teoria que defendia o Monteiro Lobato. E esse é um ponto importante, né? Nós temos vários trabalhos na literatura acadêmica sobre química e literatura que ainda utilizam Monteiro Lobato. Não querem, ignoram na obra que os textos de Lobato são construídos para fins eugênicos. E esses fins eugênicos, quando você não tem um racismo individualista, que é aquele que está no nível do xingamento, você vai ter esse racismo velado, que é você colocar as pessoas negras como pessoas não dotadas de intelectualidade. E aí vocês podem pensar assim, mas esse é o modo de pensamento da época. Uma, é um pensamento racista, e o segundo é que, antes do Monteiro Lobato, nós tivemos grandes intelectuais, como Luiz Gama, nós tivemos Cruz de Souza, teve o engenheiro, quando quem mora aqui em São Paulo, Rebouças, o André Rebouças é uma pessoa negra, ou seja, Lobato, obviamente, ele conhecia alguns intelectuais negros, mas fazia parte dessa... Era o objetivo de compor esse texto para fins eugênicos, compor os personagens dessa forma. E por isso, fica esse parênteses aqui, que ajuda quem já não atrapalha. E aí, falando de Machado, que é um dos nossos maiores escritores da literatura brasileira, e um escritor que foi embranquecido desde a sua morte, a gente tem um trecho que eu trago para vocês, não sei se vocês lembram, mas Machado de Assis, ele é conhecido pela tríade realista, mas ele também escreveu obras românticas como essa, romances românticos como essa de Yaya Garcia. E logo no começo desse texto, quando ele vai descrever um dos personagens, nós temos um personagem que acaba perdendo a mulher. Eu tirei o fone de ouvido que está me atrapalhando um pouco. Depois vocês veem como é que vocês me chamam se eu tiver ultrapassado o tempo. Que é o seguinte, o trecho que é o seguinte: a última dor séria que tivera foi a morte da esposa, ocorrida em 1859, meses antes de ele se esconder em Santa Teresa. O tempo, esse químico invisível que dissolve, compõe, extrai e transforma todas as substâncias morais, acabou por matar no coração do viúvo não a lembrança da mulher, mas a dor de haver perdido. Esse trecho eu trouxe para a gente ilustrar esse intelectual que era Machado de Assis. Esse escritor, nós conhecemos Machado de Assis como um grande escritor de romances, escreveu poemas, escreveu contos, era jornalista, era crítico literário, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, a cadeira número 1 é com o nome dele, e é interessante, né, como nesse texto do Machado de Assis, ele está dialogando com uma ciência que também está crescendo no Brasil, né, que é a química. Observem quando ele diz: o tempo, esse químico invisível que dissolve, compõe, extrai e transforma, o que ele está fazendo nada mais é do que usar o léxico químico para fazer essa metáfora do passar do tempo. E isso é algo muito interessante. E que muitas vezes poderia ser utilizado em cursos de formação de professores. Mas agora, caminhando para a finalização da fala, eu vou citar 3 obras. 3 obras que eu estou utilizando de uma forma ou de outra na minha pesquisa, que são obras que eu enxergo que elas poderiam ser o ponto de partida para discutir as questões étnico-raciais no ensino de química. Então, a primeira delas que eu trago para vocês é A Montanha da Água Lilás,
que é um romance fabulado do Pepe Tela, e que durante essa obra, essa é uma literatura infanto-juvenil, e você vai ter uma fábula. Geralmente as fábulas são compostas por personagens que são animais. Lembra que eu falei para vocês que alguns trabalhos de ciência trabalham a relação texto-imagem? Um dos temas de pesquisa também é esse, você analisar como que os animais são retratados nos textos, né? Como que os animais, como que os vegetais, enfim. Eu vou ler esse trecho aqui para vocês. De repente, do sítio de onde saiu a pedra, brotou muito timidamente um líquido escuro. O Lupe poeta inclinou-se para ver melhor e sentiu então o perfume que saía daquele líquido. Era um perfume muito doce. Pôs o dedo no líquido e levou ao nariz. Que maravilha! O Pepe Tela, não falei para vocês, mas ele é um escritor angolano. E é um dos autores que hoje é obrigatório na FUVEST. Não é esta obra específica, vou falar um pouco mais para frente, mas nesse trecho, olha que interessante, né? Qualquer químico analisa, por exemplo, esse trecho e consegue perceber a existência de um material, né? De repente, do sítio de onde saiu a pedra, brotou timidamente um líquido escuro. E logo em seguida você tem essas características. Um perfume que saía daquele líquido lilás. Então, nós temos aqui, não só nessa parte, mas durante toda a obra, a descrição das propriedades dessa água lilás. Você sabe que é um líquido, sabe que é lilás. No decorrer, vamos ter que ele é adocicado, que ele é usado como inseticida. Vai ser mostrado que ele é usado para a produção como um insumo alimentício. Também tem um trecho onde se coloca água lilás para poder melhorar a combustão, enfim. O que a gente consegue entender dessa obra, não analisando ela sozinha, mas entendendo que dentro da literatura existe um conceito que se chama... Nossa, fugiu aqui, desculpa a palavra. Eu acabei perdendo a concentração com os barulhos, desculpa. Eu te peço desculpa. Mas muitos dos autores, eles têm uma característica de escrever sobre a mesma temática, mas escreve sobre a mesma temática de maneiras diferentes. O Pepe Tela, ele é esse escritor que ele escreve sobre Angola. Ele parte do ponto de partida sobre Angola. E Angola, ele é um dos grandes exportadores de petróleo. Ele é um dos membros da OPEP. E o seu livro Mayombe, que é o livro que eu falei para vocês, leitura obrigatória na FUVEST, ele se passa no período de guerra que existiu em Angola, quando estava no momento de independência do país, e essa guerra ela se passa na floresta do Congo, na parte de Angola, na província, que está aqui em cima, que é a província de Cabinda, que é um local onde se está muito petróleo. Então, observa, a gente na química trata o petróleo todo o tempo. Então, a gente poderia fazer esse recorte a partir dos aspectos geográficos para tratar do petróleo, e assim a gente começar a pensar no continente africano não só como um local de pobreza, como a grande mídia ela reitera sempre o continente africano. A química ela pode olhar para o continente africano como um local de riqueza, de recursos naturais, e a partir daí tecer as suas sequências didáticas. Mas nessa obra você tem muito mais. Você tem muitas tensões nesse texto. Você tem, como eu disse para vocês, a fábula se passa por animais, né? Então a história basicamente tem um grupo de animais que são fictícios, que são os lupes, e esses lupes descobrem a água lilás. No momento que eles descobrem, o lupe comerciante ele passa a ter uma ideia de comercializar esse produto com os animais da planície. Então, os animais herbívoros traziam plantas para os lupes, e os lupes davam essa água lilás, porque eles tinham como uma propriedade, que é a propriedade principal da obra, que é matar os carrapatos que ficam nas peles dos animais. Só que isso
acaba promovendo uma mudança na planície. Por quê? Os animais herbívoros, que agora eles não têm mais as carapaças na pele, eles têm uma maior agilidade para poder correr dos predadores. E o que acontece? Os animais carnívoros ficam irritados, porque eles começam a ter dificuldades para caçar. Então, você tem o descobrimento de um material, muda as relações que acontecem nesse ambiente. E dentro dos animais, você vai ter uma briga entre os leões e as onças. Elas estão brigando para dominar leões e as panteras. Elas estão brigando para poder dominar, e elas vão lá, elas raptam, uma delas, que se não me engano são os leões, raptam os cientistas, porque eles querem criar uma bomba contra os outros animais, e assim conseguir dominar o local. O loop cientista e o loop comerciante, porque o cientista quer transformar a água lilás e o comerciante ele quer só perfurar e vender. Então, vou pular aqui, que eu acho que eu estou um pouco tá passando no tempo. Então, essa obra é bastante interessante, que você consegue analisar o material água lilás dentro de um contexto social, e, além disso, você consegue analisar a África por um outro olhar, não o olhar da pobreza, mas o olhar do continente que possui riquezas naturais e que são inúmeras. A segunda obra que eu trago no meu trabalho, que se chama Água de Barrela, e aqui eu seleciono um trecho, que é o seguinte: aqueles moços e moças que ali estavam certamente nunca tinham visto a barrela, aquela água com cinzas de madeira que se colocava na rouparia para branqueá-la. Então aqui, novamente, um químico, quando lê esse trecho, já começa a entender a barrela como um material químico. E aí, se a gente for analisar no dicionário, vamos ver que realmente a barrela ela é um sinônimo para lixívia. Essa obra ela tem outros temas importantes, né? Que ela trata de educação, da genealogia, do estupro durante a escravidão, do trabalho pós-abolição, o feminismo negro e dentre outros. E porque o mote dessa obra é justamente como que a população negra retratada, ela sai da escravidão e ascende à classe média a partir do estudo. Então, eu coloco aqui, a partir dessa obra, a gente pode pensar sobre a reflexão social que o romance produz no leitor, e a partir dela, a gente trabalha especificamente a Água de Barrela. Porque, pensem, para o texto se chamar Água de Barrela, a Água de Barrela ela precisa ser muito importante no texto, né? E aí, portanto, a Água de Barrela ela percorre todo o romance. Mas, do ponto de vista químico, a gente pode trabalhar a química dos óxidos, né? Porque são cinzas de madeira que são colocadas em água, aquece-se, né? E, a partir disso, você constrói os alvejantes. Para finalizar, a última obra que eu trago é o Black Power de Akin, que esse livro eu trouxe recentemente. E nós temos um texto infanto-juvenil. Eu acho que eu não comentei, mas o Água de Barrela foi escrito por uma brasileira chamada Eliane Alves Cruz, e o Black Power de Akin também é escrito pela brasileira, que é o Sandy Oliveira. E nesse texto, nós temos a história de um menino de 12 anos que ele passa por uma série de episódios de preconceito na escola. E aí o seu avô acaba ensinando para ele como que os seus antepassados cuidavam dos cabelos. E aí, junto com a ideia da questão do cabelo, tem a questão de empoderar, talvez eu não possa usar outra palavra, as pessoas negras a se sentirem bem como elas são. Então, é um texto bastante interessante, porque, observem,
como eu falei para vocês, eu não gosto muito dessa linha de pegar o texto para ensinar conceito científico, porque eu penso que a literatura ela não foi feita para isso. E se ela é feita para isso, dentro do campo literário, ela perde o status de literatura. Então, só para retomar um pouco de Monteiro Lobato, muitas das obras que a gente, aqui na química, no ensino de química, analisa como literatura, se você faz um curso específico de literatura infanto-juvenil sobre Lobato, vocês vão ver que eles vão traçar uma diferenciação. E aí, por exemplo, o Poço de Visconde que eu citei não é colocado como literatura. Mas eu gosto dessas obras, tanto da Olga de Barrela quanto essa, porque a questão aqui não é só o material químico, mas é aquilo que vem em conjunto com a obra, né? Porque não dá para a gente tratar da questão da história e cultura afro-brasileira na química se as pessoas que são formadas para serem professores não conceberem que cultura é essa. E esses romances trazem isso. Então, por exemplo, se antigamente o seu Dito Pereira fazia os produtos para embelezar cabelo a partir da banha do porco, hoje nós temos algo, a gente começa a pensar, mas como é hoje, né? Se você coloca na internet, você coloca no Pulo ou Pulo, você tem uma série de youtubers, seja branca ou seja negras, falando sobre isso, né? Então, ou seja, isso poderia ser um ponto de partida isso sim poderia ser o ponto de partida conceitual para trabalhar na química. Então, assim, as considerações finais que eu coloco é que trazer literatura africana e afro-brasileira para a questão da formação do professor de química, ela tem essa questão da formação humanística porque ela ajuda o professor de química a combater o epistemicídio, que é a faceta intelectual do racismo. Então, quando a gente pensa em muito na química, né, é mostrar quem são os químicos negros, o que eles pesquisam, o que eles pesquisaram, quais são as suas contribuições para o conhecimento científico mundial. E algumas delas ainda possibilita pensar em temas para educação antirracista. Não é usar o texto para, agora nós vamos aprender soluções. Você pega a literatura e vai estudar a solução. Não é bem nesse sentido, mas é você pegar o texto, interpretar o texto, analisar o texto e, a partir dali, emanar um tema. Como eu falei no início, eu estou nas redes sociais, vocês podem me encontrar no YouTube, no Instagram, no Medium, estou sempre escrevendo, pensando sobre, e é um caminho aí para a gente manter nossa conversa sobre o tema para além aqui da palestra. Muito obrigado, peço desculpa se eu me excedi no tempo, mas é que o barulho estava muito forte, eu tive que tirar o fone. Eu espero que você tenha conseguido captar. Eu que agradeço a sua presença e a sua apresentação. Agora a gente tem um momento para perguntas. Quem tiver alguma pergunta ou algum comentário, por favor, me manda aqui no bate-papo particular, que eu posso falar a sua pergunta, ou se você quiser perguntar também, eu te apresento. Tem vários comentários bons aqui no bate-papo, que você está vendo também. Temos uma pergunta aqui da Heloísa. Ela perguntou assim: a sua pesquisa também aborda ou pretende abordar estratégias em como expandir esse conhecimento aos educadores? Sim, na verdade. Desculpa. Desculpa, que ela falou que ia perguntar pelo microfone, mas acho que agora eu já falei a pergunta dela. Elô, você quer falar? Pode ligar seu microfone. Elô? Fala, Elô. Gosto de ouvir pessoas. Desculpa a forma como isso foi colocado, mas é porque eu gostei muito da palestra, acho que teve muito conhecimento que eu nunca tinha pensado sobre, e que na verdade, eu fiquei em dúvida na forma como isso poderia ser implementado dentro
da sala de aula. Eu como professora, ou as outras pessoas, ou professores que já são mais calejados, por outra expressão, como isso poderia ser implementado? Como a gente transpõe essa barreira do que é conhecido? Eu não sei se você já estudou, se você pretende estudar isso na sua pesquisa, e eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. Pretendo sim, Elo, né? Isso mesmo. Pretendo sim. O meu projeto de pesquisa, ele foi dividido em duas partes. A primeira parte é basicamente isso que eu mostrei aqui para vocês. Tem um pouquinho a mais, que eu já vou relatar, que é pegar os textos, analisar os textos a partir dos referenciais que eu aprendi dos estudos comparados, que é a metodologia que a gente utiliza para tratar os textos em diálogo com outros textos. Então, por exemplo, eu trato A Montanha d'Água Lilás analisando a partir de Johnston. O que tem de macroscópico ali, pego o Mortimer e o fenomenológico que tem ali, então faço esse trabalho mais analítico, digamos assim. A segunda parte, que é a que eu iria fazer, já era para eu estar fazendo se não fosse a pandemia, que era fazer um curso de formação de professores, porque na primeira parte, como eu analisei, eu também propus algumas estratégias para tratar daqueles temas. E eu não estou fazendo agora porque eu estou tendo que transpor aquilo que seria do presencial para a distância. Então, se alguém gostou e por acaso quer fazer, aproveita que vai ser um curso de graça, porque vai ser parte da minha pesquisa, e aí vocês vão ver. Mas, assim, para cada uma delas, eu sigo uma linha pedagógica que é da Bell Hooks, que é assim, não dá para a gente trazer as coisas formatadas para o professor. O professor, ele estuda, mas ele precisa tentar fazer com que aquilo se encaixe na realidade da sala de aula dele. Eu vou fazer para o meu curso a partir da minha realidade, né? Que vai ser que eu vou estar com professores e com licenciados e por aí vai. E a partir disso, eu vou fazer três sequências didáticas distintas, porque é justamente para mostrar durante o meu curso que você não precisa seguir um esquema padrão, você pode fazer da forma como melhor se adequa para você enquanto professor e para a turma que você tem. Mas, por exemplo, já vou adiantar, no caso dos cabelos, eu fiz um estudo de caso. Então, a literatura me mostrou o quanto que é importante trabalhar com os cabelos. E principalmente porque, se você colocar cabelo no Google escolar, você vai ver artigos da nossa área sobre alisamento, sobre tingir, mas você não vai ver textos, você não vai ver artigos sobre os produtos utilizados para manter os cabelos crespos, para embelezar os cabelos crespos. Então, é a partir desse novo olhar para o cabelo que eu construo um estudo de caso. E aí eu vou trabalhar no curso o estudo de caso. Falei muito, né? Eu falo muito, gente, desculpa. Não tem problema não, tá ótimo. Muito obrigada, inclusive, pelo esclarecimento, viu? Tem muita gente interessada, e o pessoal adorou a palestra, se der uma olhadinha no chat, tá todo mundo falando super bem. Inclusive, tem mais uma pergunta aqui, do José. José, você quer fazer a pergunta? Acho que a gente pode... É esse aqui sobre o teatro? Isso, essa mesmo. Então, a gente tem um ponto interessante, porque assim, o que eu também quero identificar na minha pesquisa? Esse olhar para a literatura africana e negro-brasileira, ela veio porque eu me fiz letras, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho dupla formação, então eu casei tudo e fiz análise. A minha intenção também, na minha pesquisa, é ver se professores que não têm essa formação, se eles enxergam essa possibilidade possível. Por quê? Quando a gente se fala em escola, quando a gente fala trabalho interdisciplinar em escola, não tem outra maneira a não ser que a gente dialogue com o nosso colega do lado. Então, assim, não daria para eu, enquanto professor de química, eu sozinho pegar o livro,
esse aqui, vamos ler na página tal, porque a gente tem outras demandas de conteúdo para fazer. Então, é necessário que esse trabalho seja feito em conjunto com os demais professores, entende? E esse é o ponto de partida. Não dá para a gente assumir que o professor ele precisa ser o herói interdisciplinar, porque ele não pode ser. Isso só causa um tema que a gente discute bastante hoje, que é a saúde mental, né? Agora, com relação ao teatro, eu acho super possível, sim. E aí, novamente, tem que casar com um professor de artes, com um professor de língua portuguesa, fazer um bom roteiro, né? No caso dos cabelos, nós temos uma série na Netflix, se eu não me engano, com relação a gente vai fugir os nomes, mas é de uma mulher negra norte-americana que ela começou a produzir produtos de cabelo em mil e bolinha, me fugiu a data. Ou seja, você tem uma série sobre o tema, né? Então, dependendo como que o professor de química, o professor de português se articula, pode sim sair um bom roteiro pro teatro e a partir dessa elaboração do roteiro e da ensinação ter aprendizado tanto de química quanto de língua portuguesa. Olha, gente, eu peço desculpa para vocês, porque em alguns momentos eu falei do som, é que realmente estava me atrapalhando e aí eu estava me perdendo na fala. Eu peço desculpas, tá? A intenção não foi ser grosso com ninguém. Na verdade, eu gostaria de pedir desculpa a todo mundo, inclusive a você. Isso é um evento que aconteceu nas duas últimas palestras que aconteceram durante o dia. Algumas pessoas parece que realmente entram na plataforma só para fazer a bagunça. E a gente tem um certo controle disso, mas ele é limitado. Então, a gente identificou algumas dessas pessoas e vai acabar cancelando a inscrição delas, porque é uma falta de respeito tanto com os participantes quanto com o palestrante. Então, mais uma vez, me desculpa, Caio, por toda a confusão do começo e a de agora também. E me desculpe, palestrantes, também, em nome da comissão, por tudo isso que aconteceu. Alguém tem mais alguma pergunta? Bárbara, se você quiser finalizar. Tem uma pergunta aqui que eu li sobre quando vai ser o curso. Pedro, então, a gente está passando por um momento, né, que a gente eu preciso transpor o curso, aí eu preciso escrever para a USP para poder ter autorização do curso via Moodle. Então, assim, eu não consigo te dizer quando vai ser o curso. Mas como eu vou precisar de cursistas, com certeza eu vou entrar na página da UFABC e eu vou colocar o link lá, tá? Então, você tem essa possibilidade, ficar atento porque eu, por conta dessa nova fase, eu estou em todos os cursos de Química do Brasil, de federal e estadual, né? Que eu fico postando os meus vídeos no YouTube e tal. Então, eu vou divulgar pela internet, ou então você também pode me procurar nas redes sociais, Caio Fayad, que você também vai ver quando o curso for aprovado. Gente, tudo bom? Alguém mais tem alguma pergunta sobre o tema? Deixa eu olhar. Perguntaram, acho que as últimas perguntas foram só a possibilidade de disponibilizar os slides. Por fim, então, gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês e a paciência, pedir desculpa mais uma vez pelos transtornos que ocorreram. Aí, por último, eu gostaria de pedir para vocês para ligarem seus microfones para a gente dar uma salva de palmas para o Caio, que fez uma palestra incrível. Parabéns, Caio. Obrigado. Parabéns, viu? Muito obrigada pela palestra.
Bom, pessoal, então acho que a gente encerra por aqui. A gente vai conversar com o Caio referente aos slides para disponibilizar para vocês. Muito obrigada pela participação mais uma vez.